Olá, candidato, candidata. Estamos aqui nesse espaço de interação sobre preparação emocional em concursos públicos. Lembrando a você que equilíbrio e excelência são essenciais. Nós vamos estar no módulo 55. Eu quero lembrá-los do Twitter, né? @LuizaRicota, onde você pode ter aí contato com artigos, os artigos que inclusive eu escrevo aqui para o Jornal dos Concursos quinzenalmente, você pode ter acesso, ou mesmo no site, no portal, sempre está disponível algum tema, e você acompanha o Twitter. Uma novidade para você é o lançamento do livro Preparação Emocional em Concursos Públicos, Equilíbrio e Excelência, pela editora Ridel. Vale a pena conferir. Assistindo aqui nesse espaço o curso Preparação Emocional e agora com o livro você tem aí um material para você ir refletindo sobre a sua vida. Hoje nós estamos falando de um tema, e principalmente por ser psicóloga, né, eu escolhi esse assunto e do qual eu trabalho com vocês, né? É preciso ter suporte emocional enquanto me preparo para os concursos? Sim, é preciso. É indicado, é necessário. Vamos entender por quê. O que acontece com você quando decide envolver-se neste tipo de conquista, de desafio, não é? O próprio estudo te convida a uma introspecção, não é? Nós já falamos muitas vezes aqui da própria ambientação, que você precisa, da serenidade, da paz, inclusive, né? Da paz mental para que você possa produzir no seu intelecto todo um conteúdo que está sendo aí lapidado, formatado. Então, veja bem, o estudo, ele, além dele requerer de você dedicação e envolvimento afetivo, inclusive, né? Envolvimento afetivo não é gostar necessariamente, é envolver-se emocionalmente com aquela tarefa, ter concentração, né? Mas um aspecto muito importante é que você está interiorizado, você está num momento, muitas vezes, quase que meditativo, porque você vai estudando e, de alguma maneira, quando você vai adquirindo um ritmo, você vai fluindo no entendimento daquele estudo, você entra numa outra esfera. Então, muitos candidatos, quando já estão bem preparados na forma de conduzir os seus estudos, eles estabelecem uma conversa, não é? Que é intelectual. Ele vai lendo o seu material, ele vai se disponibilizando aquele material onde ele recebe essa informação e ele trabalha com esse conteúdo, não é? Então, o estudo é muito trabalho interior, é muito trabalho interno, muito trabalho que te requisita intelectualmente. E isso te convida a uma interiorização. Fatalmente, você vai ter questionamentos pessoais teus. Fatalmente, você vai se envolver em emoções. Porque à medida em que você vai evoluindo no seu entendimento relacionado às disciplinas que você estuda, você vai se envolvendo também com as situações que o próprio concurso requisita de você, no sentido de você não saber quando ocorrerá a sua aprovação, no sentido da própria expectativa que você formula em relação à sua aprovação. Ou seja, você caminha para uma situação que é desconhecida. Muitas coisas na sua vida você pode programar. Você pode programar umas férias, você pode programar até o seu cronograma de estudos. Você programa, você faz o seu roteiro. Você programa, por exemplo, uma atividade no seu final de semana. Mas quando você vai, além de fazer o seu cronograma de estudos e escolher o concurso do qual você vai fazer, você não tem a certeza exata do que ocorrerá com você a partir de um certo momento desse seu desafio, desse seu trajeto. Isso significa que, num curto prazo, você tem noção, você pode se encaminhar, você pode
definir esse caminho. Após isso, você não tem mais como ter este conhecimento, essa certeza. Você não tem dados, você tem perspectivas. Se você está bem preparado, você se sente mais seguro. Se você está preparado emocionalmente, você se sente mais assegurado, não é? Você pode ir para a prova numa condição boa, positiva, otimista. Mas ainda assim, você não tem certeza de como você lidará ao ter contato com as questões, ao aguardar as respostas dos concursos do qual você faz provas, não é? Essa sensação toda, as pressões do cotidiano, as pressões familiares, as pressões das pessoas que cercam, né? E a sua necessidade de vitória, de conquistas, faz com que você, nesse meio tempo, né, que está sendo solicitado a provar desempenho, a provar competência, a evoluir na aprendizagem, a evoluir na forma de raciocinar e interpretar as questões, de ser solicitado no seu melhor. Então, esse sentido todo provoca em você muitas inseguranças, não é? Então, de alguma maneira, o convívio com essas inseguranças, o convívio com a expectativa de um futuro promissor, com a expectativa de um futuro melhor para você, faz com que você passe a sentir emoções, sentimentos e flutuações que você passa a ter, que isso, tendo um suporte emocional, e muito vai te auxiliar nessa busca de orientação, né? Nessa busca de uma bússola, não é? Do qual você vai se guiando e mantendo-se equilibrado diante das situações que são imprevistas, são imprevisíveis. Porque, veja bem, as crises que nós, seres humanos, nós pessoas temos no decorrer da vida, elas podem ser de dois tipos. Existem crises, assim, previsíveis, né? Nós temos crises previsíveis. Por exemplo, perder o emprego é uma crise. Gera em você o quê? Uma situação que está sendo rompida, quebrada. A base da sua vida, ela se modifica. Você se torna instável, instabilizado diante daquela ocorrência. Perder um ente querido, né, por morte, uma separação afetiva, um namorado, um noivo, causa em vocês uma crise, não é? Então, crises associadas com momentos onde vocês estão, não é, direcionados para um projeto que envolve conquista, que envolve desafio, é praticamente eu dizer para vocês assim, como você vai se manter em alta, considerando que parte sua está vivendo uma crise, uma perda. Então, as crises, elas são desestabilizadoras. E todo momento desestabilizador faz com que você regrida a nível do seu desenvolvimento. Ou seja, você passa a não contar mais com a estrutura, né? Aquela estrutura que te assegura, você já passa a viver de uma forma diferente. Então, veja bem, você vivendo uma situação de perda e tendo que manter o seu ritmo, tendo que manter, esse por si só é uma duplicação do próprio desafio que você vive. Porque, veja bem, você tem o desafio da própria carreira, da conquista da posição, né, que você está galgando, e você tem um outro correndo paralelo, que é se organizar pessoalmente, porque o seu projeto de envolvimento com a carreira pública, ele requisita aspectos da pessoa, ou seja, não há como você se dissociar, tá? Aí um outro detalhe, que nós, seres humanos, temos um segundo tipo de crise, que são aquelas crises imprevisíveis, que você não imagina. Então, eu falei de crises previsíveis, você perde emprego, perde alguém, seja por morte, seja por ruptura, por escolha, inclusive, isso requisita perda, né? E um outro momento que seria imprevisível, vamos imaginar, uma crise. Você é candidata e, de repente, está grávida, não é? Então, você é casada, mas não tem planos de ter filhos, até porque você adiou o projeto da maternidade em razão disso,
né? Em razão de vou primeiro passar para depois ter filhos. Mas digamos que você tenha, então, sabido da sua gravidez, né? Tomado conhecimento. Ou mesmo aquele candidato que é casado e vai chegar mais um filho. Isso poderá gerar uma crise imprevisível. Quer dizer, puxa, eu estou no momento de investimento, estou no momento de necessidade de buscar o máximo de atenção para que eu possa me dedicar a um estudo, enfim, mais aprimorado, muitas vezes até uma questão de orçamento, de custo. Então surge uma situação que traz para você, não é? Uma repercussão, não digo bombástica, muitas vezes pode representar um adiamento, né? Ou muitas vezes uma mudança de ritmo daquele projeto que você tem. Então, o projeto da carreira em razão de uma maternidade. O projeto da carreira em razão de uma outra situação imprevista, né? Do qual você estaria sujeito. Então, veja bem, essas situações, daquelas que são previstas, aqueles candidatos, por exemplo, que estão em momentos do próprio desenvolvimento, é uma crise previsível associada, por exemplo, com a sua maturidade, a fase adulta. Nós sabemos que muitos candidatos são aqueles, por exemplo, que fazem ensino médio, né? Então, no ensino médio, você está praticamente na fase de adolescência. E a adolescência gera crise, é uma crise previsível. Outros candidatos, quando eles estão migrando, saindo da faculdade, eles se investem ali em concursos públicos. Eles estão num momento de crise previsível da sua vida, né? Dessa etapa do seu desenvolvimento. Que tipo de crise? É o início da vida adulta, é a necessidade de buscar estabilidade, a necessidade de buscar uma posição definida. Então, esse tipo de crise que te coloca em contato com estabilizações ou desestabilizações, né, são essas crises previsíveis dos quais você irá passar e duplicando essa situação somada ao desafio que você está. A outra seriam essas crises imprevisíveis, como eu citei, de qualquer tipo de situação do qual você teria condições de passar, caso aquilo não ocorresse. Então, pensa nisso, começa a avaliar em que momento você está da sua vida, até para começar a se entender melhor. Ter suporte emocional, muitas vezes, não é difícil. Muitas pessoas podem falar, eu já gasto tanto, como é que eu vou requisitar? Então, seja criativo nisso, de buscar recursos, dos quais você possa ir se amparando neste momento, tá bom? Então, um grande abraço a você e até breve. Tchau!